Vamos tentar nos organizar, poder chegar um pouquinho mais para a gente poder fazer um grupo, né? Porque todo mundo quando entrou fica ali, né? Então, para entender o seguinte, quando você entra num lugar, se espalhe, se posiciona. Posiciona para vocês terem, assim, a participação e eu senti que vocês estão uma equipe. Nós somos uma equipe, né? Nós estamos trabalhando para o Estado do Rio de Janeiro. Então, mas a princípio eu queria só começar, se puder fazer isso aí para mim, eu já agradeço. Eu queria apresentar aqui, eu vou falar um pouco mais aqui embaixo, porque a gente fez essa mesa, e a equipe, especificamente a equipe e quem seria um dos palestrantes. Né? Para quem não conhece, eu sou subsecretário de Esporte, Lazer e Eventos do Estado do Rio de Janeiro. Entrei a convite do secretário Marco Antônio Cabral, e já estive na secretaria já há uns 4 anos como presidente do conselho e presidente da Lei de Incentivo, da Comissão de Lei de Incentivo, mas hoje eu tenho um cargo com mais expressão. E quando falaram de jogos, eu falei, opa, quero participar. Mas continuo na Lei de Incentivo. Então, é um prazer estar com vocês aqui, eu acho que vai ser uma honra ter vocês aqui, são pessoas que vão fazer movimentar o nosso Estado, os atletas. Eu vou fazer uma apresentação especificamente da nossa plataforma que foi criada, né, para a gente poder trabalhar e compor a equipe. E no caso aqui a gente vai poder trocar ideias, né, ou seja, para melhorar a cada tempo. Nós tivemos aqui a possibilidade de montar um painel, ou seja, especificamente para a gente poder eu falar dessa apresentação dessa plataforma e uma apresentação minha, especificamente, com uma área atleta. Tá? Gostaria de chamar aqui o nosso atleta olímpico de salto ornamental, é o Cássio Ricardo Duran, na verdade é o Cássio Duran, assistente esportivo da unidade de Juventude e Infraestrutura do Comitê Olímpico Brasileiro. Por favor. Cássio ficou famoso até na Globo, né? Começou a fazer o programa lá como juiz, né? No Luciano Huck, mas é um atleta aí que já está há bastante tempo trabalhando aí pelo esporte, como atleta. Ficou quantos anos? Depois você vai falar aqui um pouquinho. São 25 anos que ele falou aqui, então, mas eu participei junto com ele em algumas coisas. Mas, a princípio, a gente está agradecendo ao COB, né? Ou seja, pela participação e poder vocês entenderem a importância dos jogos escolares, o que vai acontecer nos jogos nacionais. Então, a gente está querendo construir, por isso eu preciso de vocês estarem participando. Né? Tem muita gente lá no final, assim, mas o ideal é que vocês fiquem juntos. A gente precisa um do outro. Né? E queria chamar a minha equipe, a equipe especificamente dos Jogos Escolares, os Jogos Estudantis do Rio de Janeiro, ou seja, é a que traz a seletiva para justamente esse evento do Comitê Olímpico Brasileiro, que, a princípio, a gente sabe que se chama aqui o Marcelo Santos, que é um dos coordenadores, que deve ter falado com alguns de vocês, ou seja, a gente vai colocar, estou mostrando a minha equipe justamente para vocês conhecerem com quem vocês estão falando, que às vezes você fala com a pessoa, não sabe nem quem é, não tem a noção, então aqui você pode falar, pô, tu não me atendeu bem, você foi mal, pô, você nem deu bola, então é ele aqui que está aqui, um deles. Eu vou chamar aqui a Simone Moraes, também, a professora, né, Simone Moraes. Já faz parte, já tem um histórico, conhece muita gente aí. Chamamos aqui também o Marcos Pinheiro, também o outro coordenador, também conhecido de vocês. Né? E, para fechar, ou seja, deixei por último, independente da posição, a Marlene, a professora Marlene, todos eles professores, mas a Marlene Evangelista. A Marlene, a gente puxou, e vocês vão entender por quê. A gente puxou, ela trabalha especificamente nos jogos do interior, estava muito envolvida nos jogos do interior, e eu pedi ajuda a um dos coordenadores, eu falei, pô, eu preciso de ajuda para fazer um conjunto, a gente trabalhar em conjunto, trabalhar falando a mesma linguagem, poder atender e saber as necessidades de um, e colocar a posição mais como é que eu vou dizer, mais próxima.
Às vezes você está do lado, sabe que o cara está com problema, e às vezes você não quer falar para ele, porque eu não vou me meter, o problema é dele. E o pensamento não é esse. Por isso eu queria tentar fazer com que vocês entendessem aí essa junção, ou seja, tentar fazer participar. Bom, eu prefiro falar daqui, né, que eu acho que é melhor, né, para a gente não poder, porque eu gosto de, principalmente aqui, precisa só querer aumentar só um pouquinho a minha, acho que na hora que eu falo um pouquinho, para vocês entenderem sobre a plataforma de janeiro. Ou seja, Rio de Janeiro é um estado olímpico e paralímpico. Então, para vocês que são do esporte, principalmente para vocês que estão do esporte, é um envolvimento que vocês têm que entender, porque os Jogos Olímpicos e Paralímpicos é nosso. E não é nossa cidade especificamente, a gente tem que abranger para o estado inteiro. Então, a gente tem que aproveitar. São atletas que vocês têm na mão, que vocês às vezes nem sabem. Porque ele fica inspirado na televisão, mas se você não tiver essa movimentação com eles, né, especificamente do lado dele, falando com ele, dando força, no momento que ele não faz, no momento que ele cai. Eu tive um problema pessoal com meu filho, que não, assim, eu não quis me meter, e eu não consegui fazer ele ir adiante, porque ele queria ser que nem eu, mas assim, tipo assim, entrou no ônibus e quer sentar na janela. É mais ou menos nesse sentido. Então o cara tem que pensar assim, pô, ele sofre. Tem um momento. Isso aqui depois eu vou mostrar para vocês qual é o fundamento disso tudo. Bom, o movimento olímpico, quer dizer, Rio 2016, ele tem uma chamada muito boa, né? É uma mola propulsora de várias oportunidades. Quer dizer, os municípios começam a se mexer, o que a gente faz, os patrocinadores começam a se preocupar de poder, como é que eles vão trabalhar para poder aparecer. Pô, como é que eu vou entrar nos Jogos Olímpicos? Então, é uma maneira que você consegue motivar, ou seja, e é um envolvimento dele. Então, você faz todo esse movimento, ou seja, por causa disso. É uma mola que simplesmente a gente tem que aproveitar e eu acho que aqui ninguém vai ver outra. Pelo menos aqui no Brasil, eu acho que não. A outra questão é o seguinte, são os legados, porque quando a gente fala legado, a gente fala por várias condições de legado. A gente fala o legado de o que vai ser construído, o que vai conseguir nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas também a gente tem o legado humano, que é aí que vocês vão entrar também, porque você vai montar um procedimento com eles de poder trabalhar o teu atleta, de se valorizar como profissional, ou seja, profissional de educação física, todos eles, a gente sente isso, eu tenho CREF, mas eu digo, ele tem que ser valorizado, ele tem que entender isso, que tem uma valorização, é importante que você faça. Então eu digo como atleta, quem ganha medalha é o atleta, mas o professor não ganha. Então ele precisa estar envolvido nisso para ele ser também valorizado, porque hoje está se falando. Então a gente tem que criar uma cultura diferente. Quer dizer, o técnico vai lá, aparece, no futebol até aparece tanto, mas assim, o técnico ele aparece, mas o atleta quer o foco. Mas se ele não agradecer a você, você não consegue construir. Então essa construção ela tem nesses legados que você consegue posicionar isso como revelações, seja nos jogos, não 2016, que a gente está falando de 2016, que é muito próximo, a gente não faz um atleta em pouco tempo, a gente faz atleta de entre 8 a 12 anos, é uma construção de um atleta. E a gente pensa assim nessa revelação daqui do Rio de Janeiro, 2020, 2024, e assim vai até adiante. Porque você não só tem os Jogos Olímpicos, tem os Pan-Americanos, tem os Jogos da Juventude, que é importante, hoje está entrando como novidade. Esses atletas vão aparecer. Você às vezes está ali com ele, mas você é como se fosse um cristal. Você lapidou ele valoriza. E a partir do momento que você faça ele, você consegue valorizar que foi teu trabalho, foi você que fez. E as histórias, ou seja, assim, a gente quebra paradigmas, ou seja, a gente cria na cabeça desses atletas que são os seus alunos, e vocês mesmos, pô, você construiu uma história, deu uma expectativa de vida, o cara já pensa, pô, eu saio da rua e começo a fazer o meu esporte, a minha modalidade. Ele cria um ídolo dentro dele. Eu não tinha um ídolo internacional, eu tinha um ídolo muito próximo de mim, que fazia, pô, eu queria ser o cara. A partir dali eu parti para outro. Então, são coisas que vocês podem trabalhar, ou seja, nessa oportunidade do movimento olímpico. A Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, ela criou assim, uma nova gestão.
O secretário ele tem 24 anos, mas ele é um filho de político. Ele tem uma memória muito grande, teve uma história muito assim, próxima de vários políticos, de grandes chefes de Estado. Isso cria assim, uma oportunidade de aprender com muito mais facilidade. Está aprendendo ali muito justo, né? E que, ou seja, ele começou a pensar junto com a equipe, trabalhando a equipe, por isso eu mostro a minha equipe, de potencializar as ações esportivas em todo o Estado. Na minha época passada, era a cidade do Rio de Janeiro, vamos fazer só a cidade do Rio de Janeiro, vamos deixar a coisa funcionar assim, pô, não, aqui dá mais ibope. E o resto? O resto que eu digo assim, e o Estado inteiro? Lá em cima, cada ponto tem que ter valorização, porque vocês têm peças, ou seja, pedras preciosas com vocês. São vocês como profissionais que também podem crescer e poder se desenvolver também, não é só o atleta. E aí a gente criou assim, a formação disso tudo, um aproveitamento de iniciativas privadas. A gente usou a lei de incentivo, do qual eu estou presidente, para a gente poder pegar parceiros, trabalhar eles como ter um patrocinador e poder fazer os jogos de forma diferente. Fazer, pô, é o governo, é o patrocinador e quem está fazendo os jogos. Né? Então isso trouxe uma novidade para a gente poder fortalecer, valorizar vocês, valorizar o profissional, tentar ajudar as federações de alguma forma, ou seja, fazer com que isso traga oportunidades para o Estado do Rio de Janeiro. Para ter aquele pertencimento não só dos municípios, das cidades, mas aquele do Estado do Rio de Janeiro. Pô, eu sou do Rio. O cara é do interior, às vezes o cara quer falar carioca, mas eu não sou nem carioca. Ou seja, eu nasci no Sul, mas com 1 ano de idade, eu filho de militar, vim para cá, então não consideram carioca, mas eu tenho 54 anos. Mas é a história que eu vivo pelo Estado. E assim a gente fez essa parceria, que é a pública-privada, ou seja, um patrocinador, no caso aqui a Oi está entrando como patrocinador, a gente vai ter talvez a Coca-Cola, a Petrobras, estamos trabalhando em cima para fazer os jogos esse ano da melhor forma possível. Mas o ano seguinte, fazer um melhor. E no outro ano, tem outras surpresas. E a gente poder criar isso como longevidade. E a plataforma é o desenvolvimento maior do projeto, ou seja, o fomento da prática esportiva. A gente criou, assim, trabalhou várias formas como pilares, que eu vou mostrar agora, que é para justamente desenvolver o esporte nas áreas mais carentes. E nessa plataforma, a gente tem grandes números, né? Ou seja, atingiu os 92 municípios, tem mais de 20 mil atletas participantes, 2.000 novos empregos diretos ou indiretos. A gente tem um impacto de 19 milhões de pessoas. Ou seja, é trabalhar em cima disso. Imagina quantas pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, pô, o atleta, o esporte, o cara não ganha dinheiro. Ganha. Você tem um monte de coisa envolvida. Não é só o professor, não é só o técnico. Existem profissionais que estão envolvidos ali. Então aí você começa a ter. Eu tinha um técnico que se virava em tudo. Ele era fisioterapeuta, era amigo, ele era o pai, ele era o cara que fazia tudo ao mesmo tempo. Hoje não. Hoje tem uma estrutura. E nesse caso são três pilares, ou seja, democratização do esporte, ou seja, é uma visitação nas regiões. Eu acredito, não sei se teve alguém aqui que a gente fez visitas longe, mas a gente está indo aos locais para poder falar sobre isso. Isso nunca havia sido feito. A gente está indo saber o que a gente pode ajudar, como é que a gente vai construir, como é que o interesse. A gente está falando, pô, eu tenho interesse de vocês, mas eu preciso também da ajuda de vocês. Estamos em equipe, de novo, pensa em equipe. E aí, e principalmente a inclusão de modalidades de paradesporto. Com a deficiência física, a gente tem vários atletas que estão envolvidos, eles estão muito próximos de você, mas escondidos dentro de casa. Porque ele não tem a cultura, a gente não tem essa cultura. E nós somos os melhores. Olímpico. O Cássio pode dizer isso para mim, mas eu digo assim, pode confirmar isso aí. Eles têm muito mais destaque. Por quê? Se uniram, se fecharam, ou seja, trabalhando. Então, imagina vocês terem uns atletas que vão se representar. Então, que eu vou falar mais à frente. E outro pilar também é a excelência de experiência esportiva. Não tem momento melhor do que esse, a gente fazer os jogos, criar os jogos de uma forma. Eu tenho experiência de 3 Pan-Americanos e 2 Jogos Olímpicos. É criar essa vivência, criar esse momento de você trabalhar com os atletas e ver assim, pô, eu estou nos Jogos.
Eu tenho uma abertura, nós vamos fazer uma abertura agora no dia 16, no Cefam. A gente está trabalhando. A gente tem Rede Globo. A gente tem atletas que são os caras que vão estar aqui presentes. Então, todo mundo está interessado. Todo mundo está se envolvendo. Então, essa situação, ela cria assim, uma vivência para aquele atleta. Eu falei, porra, eu estou vivendo num ambiente de esporte competitivo, com muita gente que está sendo valorizada, a minha região está sendo valorizada. Ou seja, criar esse ambiente de, opa, eu não estou nos Jogos Olímpicos, mas eu estou nos meus Jogos. E assim ele começa a pensar, como eu pensei. Eu pensei em ser o melhor do clube, o melhor do Rio, o melhor do Brasil, e assim foi, até chegar no limite máximo. E a plataforma, seja de política pública, seja, é unificar isso tudo, é criar, ou seja, trabalhar na plataforma os jogos escolares, os jogos do interior, os jogos da Baixada, que é a do dia, e a seletiva paralímpica, né? As parcerias foram importantes, porque a gente trabalhou pedindo ajuda pela Secretaria de Educação para ela nos ajudar. Ela não tem dinheiro. Eu falei, pô, mas vamos fazer, a gente tem que fazer do limão a limonada. O que você pode me ajudar? Vamos ajudar na comunicação para chegar nos professores, nas escolas. Às vezes, vocês profissionais, vocês que são do esporte, nem sempre eles dão força, não entendem. Ah, vou fazer isso aqui para quê? No ano passado foi ruim, no outro ano não foi legal. Pô, então, o que eu tenho que fazer agora? Trabalhar em cima das escolas para valorizar vocês, o trabalho de vocês, porque eu sou terminantemente contra o que está acontecendo hoje. As escolas têm uma vez só, que é um profissional de educação física, vai lá dar uma aula, diga ali, já fez, resolveu. Tem que ter atividade, cara. Tem que ter atividade na escola. Foi assim comigo. É criar essa cultura de a gente dar importância. Então, quando a gente mostra isso, opa, o negócio está ficando bom, então vamos para lá. O político não vai? Pô, tô legal, o cara é famoso, vamos para lá. O cara que é o cara que virou, ele quer se destacar, ele vai perto, ele chega perto. Então é esse momento que a gente vai fazer, a gente tem que trabalhar junto, né? E aí a gente tem a economia, ou seja, a gente trabalhou com uma parceria do Sebrae, isso é uma coisa importante, né? Que o Sebrae ele vai fazer um trabalho em conjunto para falar da lei de incentivo, para poder valorizar vocês, entender e capacitar vocês de uma série de formas para poder os municípios abraçarem oportunidades. Existem oportunidades que vão sair agora para municípios de 60 mil habitantes, que aí eu não posso soltar ainda, mas é muito boa. Os patrocinadores vão correr para esses municípios. Mas a gente não podia fazer para todo mundo. Então, a gente está nessa limitação, houve nesse ponto, então vai acontecer em breve. E, ou seja, a comunicação, principalmente que eu falei aqui, dos jogos escolares, o jogo anterior também tem, e a seletiva paralímpica, a Globo está envolvida, o Extra está envolvido, na seletiva, ou seja, na competição da Baixada, ele tem o dia, ele tem uma movimentação, a gente vai ter vídeos, a gente vai ter aquele vídeo viral que o cara vai te entrevistar, vai falar a tua história, vai contar aquela história. Lembra da primeira vez? O cara está falando aqui, olha, ele vai contar a história, eu tenho história. Cada um de vocês tem uma história. E isso ajuda muito, ou seja, se a Globo se interessou, pô, imagina por que não é à toa. A gente tem o apoio principalmente institucional, ou seja, que é do âmbito federal, estadual e município, ou seja, quando a gente fala do Ministério, eu tenho ligação ao Ministério. Hoje eu voltei a ser membro da Comissão de Atletas Olímpicos e Paralímpicos do Ministério, provavelmente ser membro do Conselho Nacional, mas já tive esse histórico antes, então a gente consegue falar muito próximo, que é o que a gente está aqui, estamos nos aproximando para poder colocar isso na frente. E a questão do alinhamento do COB, do CPB e do Comitê Olímpico Internacional. Por que eu falo isso? O Cássio não está aqui à toa. Não é porque ele é um puta atleta, um cara super famoso, um cara que o que ele faz sempre foi muito bom. E é exigente, porque ele tem que fazer 10. Então, eu tenho que encaminhar, ok, se eu estou fazendo os jogos escolares, se eu quero uma seletiva, eu quero apresentar o Estado do Rio de Janeiro e dar oportunidade para esses atletas, os profissionais para chegar no brasileiro e não acompanhar, não ter nada a ver, quem sai daqui sai perdido. Da mesma forma, eu tenho que passar as informações aqui do que vai acontecer daqui a 2020, 2024. Vamos tentar fazer isso, que a coisa tenha continuidade, não é só esse ano. Então, esse caminhamento ele tem que ser direcionado para a mesma coisa. Ele tem que ser o mesmo ponto. Vamos pensar igual, vamos trabalhar. O intercolegial do Globo. O intercolegial do Globo vai se unir a nós.
Estamos na negociação. Ah, por quê? Porque quem manda na seletiva é o Estado do Rio de Janeiro. É aqui a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Então, quem está aqui participando, vai para a seletiva. Os caras que vão nos outros jogos, não vão. Ah, me ajuda aí. Não posso. Não tem como, é injusto. Entra quem pode. Então, e assim, um outro apoio que também se interessou quando a gente passou a plataforma é o Unesco. O Unesco tem um trabalho absurdo, ou seja, ele tem uma ajuda de capacitação, de trabalho de mostrar os indicadores, ou seja, trabalhar com dados. A gente não vai trabalhar do achismo, tá? E, que eu estou um pouco aqui, ó. Bom, organizações esportivas, principalmente, que a gente tem um interesse, ou seja, são as federações, a gente procura as federações, valorizar as federações, trabalhar com elas e as confederações, se possíveis. Então, a gente está trabalhando em conjunto. São técnicos, são professores, os atletas, federação. Para isso, a gente abraçar um mesmo movimento, a gente envolver com a mesma coisa. E os pilares, ou seja, é uma visão inovadora, aplicação responsável do recurso público. Quando você fala de lei de incentivo, você tem que mostrar todo o planejamento dele. As metas são muito claras e objetivas, e a lei de incentivo, como eu falei, ou seja, pela lei de incentivo, isso facilita, eu não preciso explicar, porque o SEBRAE já vai dar essa explicação para vocês no futuro, mas eu estou à disposição. A plataforma está em 4 pilares por enquanto, mas já me deram mais um. O secretário já botou mais um que tem a relação ao PP. Mas, ou seja, são jogos abertos do interior, são jogos da Baixada, as seletivas paralímpicas, escolares e os jogos estudantis. É o que a gente está fazendo aqui agora. Tá? Depois tem essa sequência, ela está trabalhando para a gente fazer atletas, movimento esportivo, movimento olímpico, movimento paralímpico, a gente trabalhar com que a gente possa ter esse movimento e voltar ao que era na minha época. Era Rio, São Paulo e Minas. Quem mandava era Rio e São Paulo. Hoje, os atletas vão embora. O que a gente tem que fazer? Vamos valorizar os caras. Vamos fazer um trabalho. Eu não posso fazer isso em um ano. O secretário ele não tem como fazer, ele não tem o dinheiro para fazer isso. Mas está tentando trazer os parceiros patrocinadores, que é o que a gente quer fazer. Aqui, no caso dos jogos estudantis, a gente tem, você já sabe que os jogos é de 12 a 14 e 15 a 17 anos, ou seja, é a ligação deles, ou seja, das modalidades. Os 6 meses de competição, 16 modalidades esportivas, 92 municípios participantes. A gente está, hoje, inscritos, quantos são? 63 municípios. Acho que no ano passado foram 35. 35? Que absurdo. Estão falando 92? Por que aconteceu? Ah, porque não vale. Pô, aquilo lá é uma bagunça, uma zona. Desculpa, mas eu tenho que falar assim mesmo. O cara não está acreditando. O cara não está nem aí. Ah, não é. Esse ano não é. Então a gente começou o quê? Ligar, valorizar. Vocês vieram aqui para um congresso que antes tinha 10 cabeças, hoje está aqui. A gente tem a recepção, o cuidado de saber quem vocês são. É importante que vocês deem os dados com os e-mails, para a gente poder falar o tempo todo, estar próximo de vocês, e vocês serem recebidos como profissionais de respeito, como profissionais que estejam aqui participando. Eu quero estar junto desse projeto, eu quero participar dele. Então, esse é o movimento que a gente está fazendo. 500 escolas públicas e privadas. Ano passado tinha 100 e pouco, não é isso? 197. Nós chegamos a 530 esse ano. 530. Por enquanto. O que aconteceu? Estamos falando. Nós botamos aqui o Marcelo e o Marcos, que eu falo mais pelos dois que andaram viajando, para ir nas regiões. Escutar, não vamos lá, vamos fazer os nossos jogos. Opa, tem coisa errada. Tem um ruído ruim. Então não é. Vamos fazer isso aqui, vamos visitar, vamos ver. Eu vou participar, eu vou estar lá, eu vou mostrar, eu vou falar com as pessoas, eu vou falar com o prefeito, eu vou falar com a educação. Não importa, a gente tem que fazer esse movimento para fortalecer vocês. É isso que eu quero fazer. Para o cara entender o quão importantes são vocês. E a seletiva nacional, que seja, que a gente vai tentar fazer o máximo da seletiva, que depois eles vão explicar para vocês. Tá? O JAI eu queria só trazer aqui os responsáveis, apesar de que a professora Marlene está aqui, mas o professor Paulo aqui, por favor, ele só para vocês chegarem aqui, já tem uma história. Faz parte da equipe.
Né? Fique, ele tem que estar junto. Ele fica um pouco acanhado, porque ele sempre ficou nos bastidores como técnico. Um técnico que eu conheço há muito tempo na natação. Mas já trabalhava. Falei, pô, e aí, será que vai acontecer? Não, vamos fazer a coisa acontecer. Então, o Paulo está aqui para vocês conhecerem quem é o Paulo Rei. É aquele cara ali que está ao lado do Ciro. Quem é a Marlene? Está ali sentado ali, está ajudando os escolares. Então, tem esse envolvimento. Então, aqui são jovens e adultos de 18 a 35 anos, mas ele não, é a média, né, que a gente está falando da média. São 8 meses de competição, 11 modalidades esportivas, 91 municípios, que a gente está considerando, lógico, interior, né, que estão 92, mais de 6 mil atletas amadores e a seletiva nacional. Ano passado não teve. Concorda? Tem 2 anos que não teve essa competição. Eu fui contratado para nadar em São Paulo, 2 anos. Eu não queria ir. Eu falei, porra, cara, vou para o interior. O que você quer? Quero um avião, quero babá, que eu estava com filho, quero não sei quanto, quero um motorista, quero isso. Eu falei tudo para o cara negar. É isso? Está fechado. Eu falei, ferrou, vou ter que ir. Aí vou lá, comecei a nadar, comecei a ver um negócio assim diferente. Opa, cara, que mundo é esse? Interior. Quando fala interior, o cara olha diferente. Pô, interior, que se dane. Interior não tem nada. Valoriza, cara, mostra. Porque está aparecendo atleta lá dentro. E as pessoas não valorizam. Então, São Paulo começou a fazer. Paraná começou, você vai me acertando se possível. Santa Catarina fazendo. Qual é o meu objetivo? O objetivo da secretaria é fazer os melhores jogos. É ter referência nacional de novo, é criar isso. Então, esse é o nosso objetivo. Então, a gente vai fazer esses jogos, e lógico, o nacional o ano seguinte. Né? Vamos tentar fazer de tudo para fazer no mesmo molde que a gente está falando aqui dos jogos estudantis. Desculpa, o professor Leonardo vai pegar aqui de novo. A equipe de novo. Leonardo. Chega aqui, por favor. Fica para o outro lado aqui, então, que você está aqui. O Leonardo também faz parte aqui da BIDEC, conhecido como BIDEC, mas não o nome. As pessoas nem sabem que é Leonardo. Nem sabe, conhece como BIDEC, ou seja, esse é o BIDEC, esse aqui é o Paulo Rei. Então, justamente, são essas pessoas que estão no telefone, estão falando, estão trocando e-mail com vocês. Certo? Certo? Então, assim, o Ricardo, eu vou apresentar agora, mas eu digo que você, mas essa equipe, por enquanto, ela está no início, que tem a professora Marlene. Mas podem ter outros que vão falar com vocês. Então, eu falei, pô, te conheci lá no congresso, foi legal, porra, cara, é hora de falar com eles também. Mas marcar isso visualmente, para você falar assim, porra, vi o cara, sei como é que ele é, pô, o cara estava lá, o cara é isso, cabelo branco, o outro tá ali, porra, tá aqui, estava com a camisa, pô, tu lembra dele? Pô, o cara falou, não, ele já falou, que ele não foi apresentado. Está aqui, mano. A equipe é essa aqui, ela está aqui. E os jogos, a seletiva paralímpica, né, que eu chamo aqui o professor Ricardo, por favor. Por favor, aqui, Ricardo. Ricardo tem a equipe. O Ricardo, ele tem já a participação de muito tempo, é um juiz de basquete, se eu não foi juiz, árbitro, desculpa, hein, é triste. Mas é um profissional que já está aí, se dedica a isso, e a primeira coisa que eu falei assim, pô, vamos trabalhar em cima dos jogos, das seletivas, ou seja, a gente tem que ter os atletas aqui. Muitos atletas estão aqui, tem um monte de instituições que fazem atletas e vão para fora. A gente tem que trabalhar. Então, vocês podem ter e podem trabalhar isso aí. Então, aqui a seletiva, né, na verdade, ela vai trabalhar em conjunto, um pouco conjunto com os jogos do interior, né? Ou seja, é de 12 a 17 anos, são 10 modalidades esportivas, nós já fomos tricampeão brasileiro. Alguém não sabia disso? Quem sabia? Ninguém. Tricampeão brasileiro. O que é isso, cara? Em 6 edições, a gente ganhou 3 e foi vice nas outras 3. Olha o ponto que você faz com um negócio desse tamanho. Então, pô, quantas pessoas estão aí próximas? Quantas pessoas você pode se capacitar para poder trabalhar com esse atleta? Porque o atleta com deficiência, ele é um cara que, porra, que ele se vira, ele consegue ficar muito unido, sabe, ele quer se destacar, e certamente é muito rápido, é muito rápido. E isso eu digo como experiência assim, de conhecer o Clodoaldo Silva,
que começou na natação, fazendo, começou a dar resultado, todo mundo apresentando, pô, é o cara, é o cara, é o cara. Daniel Dias, viu o cara na televisão, opa, pô, eu queria fazer isso. Foi lá e fez. Hoje é o maior medalhista do mundo. É brasileiro. Está lá no interior de São Paulo. Como é que é isso? Então por que isso não tem, vocês não têm esses profissionais? Porque é questão de chegar lá e garimpar, falar, procurar. A parte difícil é essa. A gente poder se organizar, poder falar e trabalhar isso em conjunto. Então, essa seletiva é uma etapa nacional, ou seja, vai estar para a etapa nacional, que vai acontecer em Natal, na última semana de novembro. Queremos estar lá ganhando de novo. Pô, mais um ano, pô, Brasil. Então, é o pertencimento. Pô, é lá do meu estado, é lá do Rio de Janeiro. Pô, a gente trabalhou, a gente está trabalhando junto, então ele precisa de vocês. Porque ele vai começar a trabalhar. Então, como eu falei, a gente vai começar a fazer visitas, eu vou fazer visitas aos locais e vou falar. Porra, não consigo convencer o prefeito, não consigo convencer o cara da escola. Eu vou lá e vou falar. Eu não consigo convencer o atleta, vou lá e vou falar. Se tiver que fazer isso, eu vou fazer. Eu não sou político, tá? Não sou político. Eu faço para o esporte. Então, essa apresentação específica dessa equipe que vocês vão depois, quem trabalhar no interior e seletivas, vão estar com eles. Está faltando só mais uma profissional que está de licença, que é a Neidi, professora Neidi, mas estaria aqui para poder ser apresentado. E... Opa, peraí. Desculpa. Bom, tá. Bom, daqui a gente tem, eu queria só, antes de eu começar a minha apresentação, eu queria apresentar a outra parte da equipe que nos ajuda bastante. Por favor, Heloísa, por favor. Vem cá. Heloísa trabalha na parte de eventos, estamos na mesma sala, por isso que eu queria, para que vocês entendessem. A Laís, por favor. E o Márcio, que está aqui, por favor. Todos esses. O Márcio é o assessor que anda mais comigo, está sempre falando, sabendo do que eu estou fazendo. E trabalha muito direto e escuta muita coisa minha, assim, de qual é a minha intenção, e eu escuto ele, como eu escuto a Laís, como eu escuto a Heloísa, como eu escuto todos os professores que estão aqui em cima, para poder entender o que a gente precisa. Então, preciso dessas informações, vem. Então, muitas vezes eles falam, a Heloísa estava trabalhando nos estudantis diretamente, depois ela é responsável, tanto a Laís quanto a Heloísa, são responsáveis pelas marcas, pelas logomarcas, como é que vai ser, como é que vai ter. Por exemplo, a Laís estava lá embaixo, né, e a Heloísa trabalhando para receber vocês de forma com carinho, com respeito de profissionais, com as pessoas que estão realmente aqui participando. Então, essa é a equipe, só queria apresentar para vocês. Estão na mesma sala, todos esses estão na mesma sala. Pô, tem uma sala separada? Não. Nós estamos falando em conjunto, porque todo mundo sabe, reclama. Se a Laís fala uma coisa, se o Márcio fala, se a professora fala alguma coisa, qualquer um ajuda. A gente está em conjunto, tá? Então, essa é a parte especificamente da secretaria. Eu queria só passar para vocês a minha condição agora como atleta, para vocês entenderem, me conhecerem, e que agora eu quero que vocês passem para eles. Passem para os teus atletas. Bota na cabeça o que a gente está precisando. Por favor, pode sentar. Obrigado aí. Aqui estou no comando, só para saber. Estou no comando? Estou no comando, né? Tá. Bom, essa é uma apresentação que normalmente eu faço para atletas, dependendo disso, como eu não tive tempo de poder montar uma específica para vocês, mas ele é muito parecido, vocês vão entender por que eu vou fazer isso aqui. Eu sou medalhista olímpico, já com 2 participações olímpicas, ou seja, de Moscou, que foi a Olimpíada mais bonita. Depois de Los Angeles, eu fiquei lá em 12º, ou seja, não consegui. Participei de 3 Jogos Pan-Americanos, tenho 6 medalhas pan-americanas, fui o 7º nadador mais rápido do mundo, campeonato mundial, tem aqui a Federação de Natação de Esportes Aquáticos podendo já falar.
tenho 9 recordes mundiais de marcha, ou seja, tudo é objetivo, tudo é trabalhar assim, pô, como é que a gente vai fazer para conquistar e atingir o nosso limite? A gente tem que acreditar nele. Então, esse é o principal. Eu tenho vice-campeão, depois eu entrei, parei de nadar como profissional, fui lá para o jiu-jitsu, pô, vou fazer jiu-jitsu, pô, vou treinar e tal, pô, vice-campeão brasileiro. Aí fui de novo trabalhar, ou seja, fui para o triatlo, pô, quero fazer o triatlo, porque eu nadar, pô, se eu nadar, se eu pedalar, correr é uma porcaria, porque eu não conseguia correr porque tinha muito lá, comecei a ter que emagrecer, cheguei lá entre os 15, entre os 5, e depois resolvi, há pouco tempo atrás, tiro com arco. Alguém conhece tiro com arco? Mas conhece arco e flecha. Tiro com arco é uma modalidade olímpica, em que é uma das primeiras do mundo. Então, é da história olímpica, a gente tem essa história. Pô, mas é um troço chato pra caramba, né? O cara tá cheio de... Pô, o cara pega onda, o cara faz isso, faz, pô, vai, tiro com arco, vai ficar parado ali olhando aquele negócio. Eu falei, não, eu quero atingir a minha meta, eu quero chegar nela, eu quero trabalhar, porque eu acho que eu acredito que eu posso fazer, então vou lá e faço. Então, numa visita do campeão olímpico, que é o responsável pelo Mundial e Olimpíada, ele gosta de jogar tênis, também joga, então, eu queria aprender teu esporte. Ele me deu tudo, claro, vai ser uma sorte, mas ele me trouxe todo o equipamento e comecei a treinar. 3 anos, ou seja, em menos de 2 anos, já estava lá na equipe como o 4º do Brasil. No ano passado, eu treinei sozinho, né? Falei, agora eu quero, porra, se dá para ir, eu vou chegar, né? Vou olhar, eu vou fazer, eu vou botar aquele atleta, vou chegar nele, eu vou fazer ele um grande campeão, vou fazer ele, porra, meu irmão, não vai passar, não sai, cara. Porra, amanhã tem competição, você tem que começar a pensar dessa forma. E aí comecei a fazer o objetivo. Por que o cara faz e eu não faço? Pô, somos iguais. Então vamos fazer isso também, vamos acreditar nisso. E aí, cheguei lá entre os 10 melhores do Brasil. Absurdo, 3, mas teve muito trabalho, eu treinei muito. Eu treinava dentro da sala, minha mulher reclamando, eu pegava na sala, tirava pertinho um negocinho desse tamanho, mas a distância é de 70 metros. Distância olímpica. Tinha toda a possibilidade de entrar na seleção. Mas aí, quando o secretário Marco Antônio Cabral me chamou, eu falei, opa, essa missão é muito melhor do que está nos Jogos. Ela é uma missão de poder fazer o movimento olímpico. É o meu retorno que eu tenho que fazer. É o que eu tenho que distribuir para isso, para fazer acreditar as pessoas. E aí, não pude treinar mais tanto quanto. Então, para entender sobre os jogos escolares, eu estudei em escolas públicas, onde eu comecei, e aí eu falo que eu precisava entender, foi ali que começou a história. Depois eu fui para o Colégio Militar, tem aquela, está apontado lá, ou seja, ex-aluno do Colégio Militar, bati os recordes, todos os recordes lá da piscina, tem até hoje um recorde lá. Então, está ali. Eu não era ninguém ainda, mas eu estava ali. Eu estava pensando. Na escola pública, eu também estava pensando, pô, eu quero ser alguém. Então, esses caras estão aqui nas escolas. É mostrar para eles. Então, o que eu falei para você, pô, a gente tem que desejava competir, provar, como eu falei, do tiro com arco. A gente tem que superar os nossos limites, a gente tem que acreditar que a gente pode ir. A gente fica numa posição que, porra, não, eu vou até ali porque ali dá. Não, porque ali ninguém vai me dando força. Se você pensar dessa forma, pô, fica em casa e vê televisão. Vê o esporte que vai ser bacana, mas faça a tua marca. Encoraje a sua equipe, é o que eu peço, ou seja, as pessoas, não só os profissionais, vocês têm que trabalhar, assim, mostrar que, pô, preciso, pô, vamos junto, estamos juntos. A equipe, quando eu chego para falar com a equipe, pô, eu sou o líder, mas no fundo eu estou trabalhando com a equipe inteira, a equipe está toda comigo. Então, se eu chegar lá, pô, aqui quem manda sou eu vou fazer, não. Eu sou questionado e vou lá, vamos trabalhar em equipe, vamos encorajar o cara que acredita, pô, a gente vai vencer. E essa conquista, a nossa meta poderia chegar no início, eram 200 escolas, correto? 530. Pô, superamos, só que a gente quer mais. Já começamos a pensar diferente. Meu objetivo era chegar dentro dos 4 anos do secretário Marco Antônio Cabral aos 500. Pô, agora não tem mais, o céu é o limite. Então, é para você, simplesmente, quando você encoraja, você minimiza a tua insegurança. Você consegue trabalhar em cima, que ele vai te dar retorno. Aqui eu vou dizer o seguinte, saia da zona de conforto. Só apagar a luz um pouquinho. Aqui eu estava encorajando uma das filhas para participar do negócio, sempre fui
uma montanha-russa, com o braço para cima, e, cara, porra, fica tranquilo, vai, eu faço em tudo. Mas esse aí... Eu já estava lá, ó, vamos junto, vamos lá, eu vou fazer. Porra, tá seca, mas eu vou, vamos junto, pô, acredita, o negócio é legal, bacana, né? Desculpa o palavrão, hein? Desculpa o palavrão, mas eu estava falando, não vou falar palavrão nem nada, vamos lá, tira a mão, porra, no início, minha filha querendo, tira a mão, não dá, porra, então, quer dizer, eu encorajei ela, e ela começou a passar a me encorajar, eu falei, pô, fui lá, se eu não enfrentar, eu não vou saber se realmente é bom, mas eu participava de tudo isso, eu tinha que fazer esse caminho, então, hoje eu falo assim, pô, quando eu saí no final, eu falei, pô, tem que andar de carrossel, porque, porra, irmão, o negócio foi brabo, foi punk, né? Então eu trabalhava assim em cima disso aí. E o que eu falo pra vocês, a gente tem que sair da zona de conforto. Se a gente fala assim, não vou. Tem gente que não sobe um andar, fica com medo, porque, pô, não sei o que vai acontecer. Pô, se pensar assim, não sai de casa. A gente tem que enfrentar, a gente tem que batalhar em cima. Então essa é a posição. Se eu chegar lá na secretaria falar, pô, teve readequação orçamentária, teve isso. O que a gente vai fazer? Vamos trabalhar. Junta todo mundo, vamos fazer equipe, vamos trabalhar. Então, nós estamos fazendo parte de uma equipe grande aqui. Ser vencedor é fácil, difícil é manter. É uma coisa que você tem que botar isso para os atletas. Cara, pô, não tem momento que você vai lá e ganhou. A gente tem atletas que estão participando, tem o Gabriel Medina agora no surf, tem o Marcos Vinícius no tiro com arco, que virou uma celebridade de 16 anos, mas ele passou a ver, pô, não preciso mais ninguém, porque eu sou campeão. Só que tem um monte de gente já esperando ele aqui, ó, doido para te pegar, eu vou te ganhar. Já está começando a aparecer. Então, por exemplo, no surf agora, por acaso a gente está patrocinando esses jogos, esse campeonato de surf internacional, Gabriel Medina, mas tem o Adriano Souza, já começou, pô, opa, o cara já é o primeiro é líder. Porque ele viu um brasileiro chegando, pô, se ele chegou, eu também chego. Porque se o cara olhar o Kelly Slater, que tem 11 campeonatos na mão dele, se ele começar a pensar neles, pô, não participa. Cai na água e diz assim, pô, a água está fria, não vou. Então é criar vocês têm que botar isso na cabeça dos teus atletas, de que a gente possa fazer isso, que a gente possa entrar nisso, manter isso. Pô, ganhou, meu amigo? Os caras agora vão te olhar. Tu tem que ganhar de novo. Tem que mostrar o que você pode participar, ou seja, de um outro movimento, uma outra situação. Que é o outro, acabou, virou aqui, vamos virar a página, vamos lá, vamos para os Jogos de 2015. Em setembro, né, a gente está tendo conversa praticamente em junho, mas em setembro já estamos planejando o ano seguinte. Esse ano eu não tive chance de fazer isso. Eu comecei a falar em fevereiro. Então está meio que atropelado, não tanto quanto ano passado, que não está na gestão, mas esse é o ponto. Então é juntar-se aqueles que valorizam o sucesso, que é onde você sabe assim, pô, vamos fazer junto, vamos dar a mão e vai. Acredita no cara, porque quando você tem aquele cara que conta assim, porra, hoje está chovendo, puta, aquele jogo vai ser uma merda, porra, cara, lembra no ano passado? Uma porcaria, nossa senhora. Tu sabe aquele cara, pô, o cara foi atropelado ali, tu viu? Aí o cara conta, pô, o outro lá perdeu emprego. Aí tu fica assim, começa a olhar, ó. Se tu começar a encostar nesses caras, vocês estão perdidos. Junta com quem quer participar, junta com as pessoas que querem estar ali junto com você, que é, pô, vamos junto, vamos vencer isso aí, estamos ali, pô, eu vou acreditar, eu vou fazer com que as coisas funcionem. Eu vou fazer virar esse limite, eu tenho meu limite, mas eu vou superar. Eu acredito em mim, eu acredito que eu posso. Se o cara for abusado, ele é bom. Se você vê um atleta assim, pô, eu ganho de você, opa, olha para esse cara.
Porque tem atleta que treina muito bem. Na hora da competição, o cara fica com medo. Por quê? Está aqui, ó. É na cabeça. O cara não consegue fazer isso. Então, esse é o ponto que vocês têm que trabalhar como professores em cima desses atletas. Trabalhar mental. Porque o cara te escuta. Se você consegue dar treino para ele, imagina, porra, a questão é você ter habilidade. Então, não se acomode. Sabe por quê? É aquele momento que você tem um concorrente atrás e está doidinho. O cara achou, ganhou, tirei lá, peguei o peixe, tranquilo e tal. Não tem nada, né? Vou levar para barco. Tomaram ele, meu amigo. Porra, perdeu o atleta, perdeu qualquer um, então você perde a tua oportunidade. Você não pode deixar isso correr. O cara tá tranquilo, pô, bateu o peixe, tô tranquilo e tal, vou botar na fieira, vou subir pro barco, vou mostrar para todo mundo, tirar foto aí. Foi embora, cara. Foi embora. Quer deixar o atleta ir embora? É o que vai acontecer aqui. Então você tem que entender que você tem que trabalhar o tempo todo ali. Ó, fica justo. Quem luta, alguém luta aqui? Eu fiz jiu-jitsu, mas alguém luta? Alguém fez uma luta, conhece de luta? Judô. Judô, ele tem assim, tem sim, mas quando o jiu-jitsu, principalmente, você tem que estar muito justo, porque você tem que prestar atenção no cara. Então, se você não estiver justo, se você deixar ele muito aberto e acreditar, o cara vai te derrubar. Então, esse é o fundamento de vocês estarem sempre perto. É deixar aquela linha fina, mas que vocês ficam assim, ela estica, vai esticar demais, dá uma soltadinha. Porque o atleta, às vezes, eu mesmo, quando eu queria treinar, o cara sabia me convencer. Eu chegava na hora de treinar, o cara ia lá, porra, eu mesmo não estou afim de treinar hoje não, cara, quero sair com a menina ali, porra, o cara, não quero cair nessa água, não, tá fria, tudo era motivo. Ele conversava comigo, não, fica tranquilo, conta aí, como é que é? Pô, dá uma caidinha aí. Ah, tá bom, vou lá. Fazer o melhor treino. Porque eu estava focado numa coisa, o cara conseguiu me virar e me fazer o treino. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, nós temos uma grande possibilidade nesses jogos estudantis de aparecer, de mostrar o trabalho de vocês, de mostrar o teu atleta, de mostrar como profissional. Então, tem a Globo, tem o Extra, o Jornal Extra, ainda tem algumas outras coisas que a gente vai apresentar. Mas a notícia, ela funciona assim, o cara tá bem, ganhou, foi lá o número 1. O cara foi lá, fumou maconha. É a mesma notícia também, deu o jornal, mesmo jeito. O cara foi lá, bateu no fulano. Vou contar outras coisas aqui, porque senão fica complicado, mas tem histórias que a notícia quer isso, ela quer vender o jornal, não quer saber se o cara é bom. Ela quer vender, então a gente vai fazer essa notícia, fazer uma coisa diferente. E para a Globo se interessar, ela está doida para pegar a coisa boa, mas também se estiver ruim, ele vai falar. Então, fique atento disso. Tá? O sucesso são algumas dicas que eu falo para vocês. Né? Acreditar em você como profissional, fazer o teu atleta acreditar que ele pode. Não vai fazer o cara, porra, ó, tu vai na seleção dos Jogos Olímpicos amanhã. Não. Pensa, mas acredita, porque você consegue vencer isso. Você consegue tirar uma diferença muito grande. Ele pode começar a pensar mais na frente. Então você sempre consegue muito mais. Porque você tem na tua cabeça uma maneira de você assim, porra, quem corre? Quem tem de corrida aqui? Corrida, né? 100 metros, vamos falar 100 metros. 100 metros tem um tempo mais ou menos que 10... Quanto você faria 100 metros? Vamos dizer assim, não, mais ou menos. 100 metros, correndo, 100 metros. Mais ou menos, fala qualquer número, 15 segundos. 1 hora. Você faria 1 hora, beleza, eu vou fazer 1 hora. Ele faz 1 hora e 100 metros. Beleza, tá tranquilo. Legal. Eu vou te fazer tu correr mais. Eu vou aparecer com um pitbull atrás de você, eu vou soltar o pitbull. Aí tu 10 minutos faz no mínimo, cara. Então é o seguinte, você tem alguma pressão, cara. Esse é o ponto. Isso está na cabeça, está nas pessoas. A pessoa tem que acreditar que pode muito mais do que aquilo a gente está imaginando. A gente se posiciona assim, eu só consigo até isso. Pô, você tem uma cabeça muito mais, mas muito, muito, muito mais do que a gente não usa aqui a cabeça. E a competição, falar que a competição também é treino. Porque às vezes o cara, eu quero só treinar, fazer uma competição e tal, mas não quero fazer aquela competição. Eu quero só treinar, porque está bacana, não estou me arriscando.
Aí você começa a descobrir aquele atleta que não quer participar de competição, mas ele quer treinar. O cara é bom. Se ele não competir várias vezes e começar a ser testado, ele não está trabalhando isso. Porque eu já fiz isso. Um ano, estava ganhando tudo, beleza e tal, travessia, 100 metros, 200, qualquer prova que eu fosse, eu estava ganhando bem. Falei, só vou treinar, né? Porra, vou só treinar, não vou participar de competição. Porra, cara, final de semana eu quero sair, eu quero me descansar e tal. Passei o ano inteiro dessa forma. Agora eu vou bater o recorde sul-americano, vou chegar lá, vou fazer. Primeira competição, já fiz um tempo pior. Segunda competição, fui segundo. Terceira competição, não estou acreditando em mim, não. Por quê? A competição ela não participou, você não tem mais aquela habilidade do tempo. Pá! Eu fazia nas minhas provas, na hora, isso é uma coisa boa, até acho que dica para vocês, como eu vou dizer da minha. Da prova de natação, o cara fala os seus lugares, ele tem o tempo dele. Eu ficava do lado, na frente, assim, na arquibancada, ninguém entendia, parecia que eu estava maluco. Eu ficava aos seus lugares, fechava o olho e pá! Batia uma palma. Para bater igual o cara. Para estar atento, botar o cara estar atento o tempo todo. Me tornei a melhor saída do mundo em 82. Por quê? Eu não era o cara, né? Eu não era o cara mais alto, né? Então, essas são coisas que você tem de treinamento. O fato de você querer vencer mostra para eles que você, pô, todo mundo tem o seu lado ruim, ninguém mostra. É o Neymar, é o Gabriel Medina, é o Marco Vinícius, é o Cássio Duran, é o Ciro Delgado. Cara, eu acho que é fácil. Chegou lá, ganhou, tá tudo certo. Pô, o cara é famoso, o cara, pô, ganha, o cara faz... Mal sabe do que eu sofri. Já chorei na borda, assim, de falar assim, puta que pariu, cara, não vou conseguir fazer essa porra. Aí o cara olhava e falava, é mesmo? Tu vai conseguir? Eu falei, não, eu vou conseguir. Ia lá e pum, fazia. Mas esse é uma das coisas que você tem que passar para a pessoa. Não se ganha fácil. Observar os detalhes do vencedor, porque eu olhava o cara, tinha um cara que nadava, chamava Med Pionde. O cara estava nadando comigo, era Copa entre continentes, no Japão. Aí eu comecei a olhar o cara debaixo d'água, assim, como é que ele fazia abraçado? Assim, caraca, cara, o cara é enorme, como é que ele faz isso? Comecei a usar, melhorou. Eu comecei a perceber que o cara era melhor, eu falei, porra, vou aprender o que o cara tem de bom. Vou aprender, vou observar, que você consegue fazer isso. Valorizar cada momento do treino, tanto o atleta como o profissional. Se vocês valorizarem isso, porra, o cara vai lá e fala, pô, meu irmão, tu foi bem. Pô, acredito em você. Fala com ele. Para que ele acredite, porra, cara, ele vai começar a fazer, porra, ano que vem, ou seja, no dia seguinte ele vai falar, porra, eu queria ser que o cara fale, porque o atleta, ele fica ciumado, né? Pô, o cara só falou com ele, não falou comigo. Eu ia lá e fazia melhor. Agora ele vai ter que falar comigo. Mas no dia seguinte, também quero aparecer. Só que aí começam os atletas, os amigos, porra, cara, tu foi bem, hein? Porra. Só que o cara tá doido para o cara perder. Mas é a forma de você conseguir fazer esse movimento com eles. E faça o melhor e supere o seu limite. Ou seja, você tem que fazer o seu melhor. Fiz ali o meu melhor. Não foi o primeiro, não foi o quarto, foi o quinto. Também é a forma que eu falei do meu filho. Meu filho hoje tem 27 anos. Ele começou a nadar, ele achava que tinha que ganhar primeiro ou segundo. O cara foi quinto. Aí eu cheguei para ele e falei assim, porra, cara, muito bem, parabéns, você foi muito bom. Foi nada, porra, não ganhei, que nem você. Eu falei, não é assim, cara. Calma. Você vai chegar lá, você vai conseguir fazer. Então é criar isso como objetivo, superou. Você foi muito bom nesse momento, mas daqui a pouco você vai ser melhor. Então é superar esse limite, ou seja, e considerar, como eu falei para vocês, fazer o melhor. Quem tem fome vai entender. Fome de vencer, fome de botar atleta. Valeu pra luz. For some it takes days. Some win by a mile, some by an inch. Every measurement counts, and then it doesn't. This is that special place beyond time, where dreams come true. Você só tem uma chance para fazer isso. Foco. Equipe. Vibração naquilo que você fez. You travel far and wide, looking for the
with everything they've handed you on a silver plate. Are you hungry for a little more than what you had before? Are you hungry for a taste of life? What's your appetite? Are you hungry? Now give me this mountainside, cool water to lie aside. Give me these two strong eyes to see the difference between truth and lies. Give me this feeling when you kiss me, baby, every day and every night. That's all I need, yes, everything else gonna be alright. Are you hungry for a little more than what you had before? Are you hungry for a taste of life? What's your appetite? Are you Tá com fome? Dá mais um pouquinho mais, vai lá. Dá um pouquinho mais de você. Começa aí, garoto, pequeno. You're like a sight for sore Aí vem o eyes, sofrimento. gentle, É a hora que mostra. borderline sentimental. You're like a dream realized, so why do I keep falling back to sleep? I'm so serious and deep. Are you hungry for a little more than what you had before? Are you hungry for a taste of life? What's your appetite? Are you hungry? Are you hungry for a little more than what you've had before? Are you hungry for a taste of life? What's your appetite? Are you hungry? Tá com fome, faz mais. Acredita, bota nisso, bota em você como profissional, bota no atleta que ele tem que estar com vontade. Então dá mais um pouquinho, que você vai sentir falta ali na hora de perder. Outro ponto que eu quero falar para você é o seguinte, toda vez o pertencimento, cara, vocês têm os municípios, diz assim, eu sou do município tal, eu sou do estado do Rio. E vai para o brasileiro, mostra, nós somos aqui do Rio de Janeiro, nós estamos apresentando aqui o Rio de Janeiro. É fazer uma equipe. É lá, aí não tem a competição entre os municípios. Tem que ter aquele movimento que você possa trabalhar para que isso torne um conjunto. Porque esse atleta ele pode chegar lá no final. É o que aconteceu comigo. E na hora você mostra a bandeira do Brasil com orgulho, com enorme. Você fala assim, eu sou brasileiro, tem que me engolir, tem que fazer qualquer coisa que você fale nesse sentido. E hoje os caras estão começando a ficar meio assim, o brasileiro é bom. Mas na minha época eu não falava isso não. Tem índio? Tem televisão na tua casa lá? Rio de Janeiro, hein? Então esse é o desejo de colocar o lugar mais alto, ou seja, do teu município. Mostra o teu município. Se está lá no estado, se está no Brasil, mostra lá o teu, pede lá, mostra que você é do nosso município porque me ajuda. Vai ajudar que, eu sou profissional, eu fiz de você, eu trabalhei com você. O prefeito vai olhar e vai gostar. O secretário de educação vai querer fazer, o cara está aparecendo. Então esse é o ponto. Orgulho de representar o Brasil, no caso quase no final, mas orgulho de representar o estado do Rio de Janeiro. Por isso, eu fecho aqui como condição de segurar, assim, para vocês entenderem que isso não foi fácil. Mas ela está aqui, ela representa uma medalha olímpica. Muito obrigado.